Olá, que tal? Hoje eu vou falar como foi para mim aprender espanhol castelhano, espanhol argentino, né? Nossos vizinhos, nossos irmãos. Então, a experiência de aprender a falar espanhol foi pelo meu atual relacionamento, né? Que é com o argentino. A primeira vez que eu estive na Argentina, eu me senti a pequena sereia. Me senti que eu vendi minha voz por causa do príncipe e não sabia falar com ninguém. A gente acha sempre que o espanhol ele é muito parecido com o português, mas quando tu tá no país mesmo, tu vê a diferença que é nos acentos, a diferença que é nas gírias, sabe? No dia a dia é muito diferente. Uma curiosidade sobre os argentinos é que eles mudam as palavras, eles colocam as palavras ao contrário. Exemplo, café eles falam fecar, muitas das vezes. Mulher em espanhol é mujer, eles falam germu. Então, são várias palavras que eles trocam. Então, se tu tá falando com um argentino, eles vão trocar algumas palavras e tu nunca vai saber de fato o que eles estão falando algumas vezes. Tu vai te confundir, né? Então, não é tão fácil quanto parece, né? Então, quando eu fui essa primeira vez para a Argentina, quando eu conheci os amigos, familiares, eu vi que os pais dele praticaram algumas coisas, assim, algumas palavras em português. Saudações, né? Bom dia, como vai? Foi um prazer te conhecer. E eu não tinha praticado absolutamente nada. E aquilo me deixou muito desconfortável, né? E eu comecei a ver que, culturalmente falando, nós brasileiros não temos o costume de aprender uma língua nova. Porque eu fui em restaurantes e tinha brasileiros e eles falavam em português com um cara com um garçom que era argentino, como se o argentino fosse obrigado a falar português. E, cara, é tu que tá no país dele. É tu que tem que saber o básico ali do cardápio, sabe? Eu achei muita ignorância, principalmente da minha parte, em não saber o básico, sabe? O básico para me comunicar e para eles entenderem também o famoso portunhol. Nem isso eu sabia. Eu voltei de lá muito incomodada com isso e disposta a aprender de fato para eu me comunicar. Até porque, né, eu teria de fato que me comunicar com a família dele. E os pais dele não sabem, né? Já são pessoas mais velhas, então não tem como eu falar, chegar a eles que tem que aprender a falar português. Não, vamos parar por aí, né? E aí, quando eu cheguei, ele já fazia aula de português com uma brasileira que mora na Argentina. Então eu comecei a fazer aula de espanhol com ela também, que era brasileira, mas que morava na Argentina. Durante uns 3 meses ali eu fiquei fazendo aula com ela. E depois disso a gente parou, né? Passei um período Aí eu voltei na Argentina de novo, eu já conseguia me comunicar ali, um portunhol assim, sabe? Porque eu queria muito traduzir, sabe? Do espanhol se baseando pelo português, e não é assim. Não é assim, sabe? Não tenta traduzir o espanhol para a formação, né, de frase se baseando no nosso português. Não faça isso, tu vai errar feio, não faça isso. E aí, o que aconteceu? Eu consegui pegar algumas palavras ali com eles, porque eu já tinha uma noçãozinha, sabe? Baixei o Duolingo, quem nunca, né, baixou o Duolingo, só tem um porém, o Duolingo, ele usa um espanhol neutro, né? Lembrando que o espanhol, ele é falado em mais de 20 países aí, então muda muita coisa, assim, de um espanhol para outro, assim como muda o nosso português para o português de Portugal. Então, é a mesma questão aí do espanhol. Muda bastante, sim, não é tudo a mesma coisa, não existe só um espanhol, tá? Então, é isso. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu entrei em contato com uma professora de Rosário, era uma pessoa argentina mesmo, não era uma brasileira que morava lá. E ela dava aula todos os dias. E eu fiquei nisso, acho que um ano falando. Até que a gente voltou pra Argentina e passou um mês ali, que foi a nossa viagem na Patagônia. Então, passar um mês na Argentina foi que, de fato, fez eu falar mais fluidamente, vamos dizer assim, porque eu ainda acho que eu tenho sim acento brasileiro, né, na hora que eu falo espanhol, mas eu consigo me comunicar melhor,
né? Os pais dele já vieram aqui para o Brasil de novo e eu fui muito elogiada pela forma que eu já estava me comunicando com eles. E eu acho que isso é muito legal para criar um relacionamento familiar mais próximo, né? Se aproximar dos outros. Eu senti isso, uma aproximação melhor na minha comunicação, na qual eu já entendia e já sabia falar um pouco mais sobre mim. E foi muito legal, muito especial. Existe um aplicativo também chamado Tandem, que tu consegue tá dentro de uma sala com várias pessoas do idioma que tu quer aprender, pessoas nativas. É bem legal o aplicativo. É claro que tem que saber usar, tem muito cara ali que tá ali só querendo dar em cima de ti, mas é bem interessante para te escutar a conversação, né? Praticar a conversação, ela é muito importante e o aplicativo te ajuda bastante. O motivo foi esse, de eu ter começado a aprender a falar espanhol, né? Mas eu acho que meu cérebro fez assim quando eu comecei a falar, no sentido de que, cara, eu consigo aprender algo novo, eu consigo falar outro idioma, e isso é muito legal porque destrava várias coisinhas na tua cabeça de que, cara, eu posso aprender algo novo, eu posso. Aí dá vontade de tu falar inglês, dá vontade de tu falar italiano, dá vontade de tu começar a aprender a falar todas as línguas. E aí, me conta, e tu sabe falar outro idioma? Deixa aqui nos comentários pra mim. Ou já se arriscou a falar, ou já começou e não terminou. Me conta aqui tudinho nos comentários. Lembra de, eu sempre falo aqui nos outros vídeos, deixa o feedback aqui, o que tu achou do vídeo, o que eu tenho que eu tenho que melhorar. E é isso, beijo no teu coração, espero que te ajude também a aprender um idioma novo.